Estamos aqui para mais um Papo Cabeça e hoje falaremos sobre os desafios da maternidade. Você é mãe? Quer se tornar mãe? Então se prepare, porque os desafios são muitos. Mas eu posso te garantir, como mãe de um menino lindo, que é o melhor desafio do mundo. E tem um detalhe, coração de mãe cabe um monte de gente. Eu tenho um biológico, mas tem um monte que, tudo filho do coração. Não podemos esquecer que esse programa tem o apoio da Unipsico, da Clínica Carlos Chagas e da Produz Produtora. Bom, para o desafio de falar sobre o desafio de ser mãe, estou aqui com as queridas Camila Cunha, psicóloga. Camila, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? Eu que agradeço, né? É muito bom estar aqui, poder falar sobre um tema tão importante, né? E representar a cooperativa, né? Que tem aí o compromisso de oferecer um serviço de psicologia de qualidade, né? Para a comunidade. Coisa boa, obrigada. E porque você é mãe também, né, Camila? Sou mãe de um garoto lindo de 4 anos. Coisa boa, o Augusto. Augusto, beijo, tia Bia, pra você, viu? E a minha querida Thaís Fará, publicitária, poetisa, escritora e mãe de 3 príncipes que são nossos, tá, gente? Depois eu conto essa história pra vocês. Thaís, seja bem-vinda, querida. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu tô super feliz e animada. Obrigada a você. Os meus meninos estão super animados também com a mãe aqui. Então, aqui, ó. Depois vocês vão conhecer, são 3 príncipes lindos. Thaís, eu vou começar com você. Gente, só pra vocês entenderem, Thaís é mãe de 3, sendo que ela teve né, que é o Henrico, de 12 anos, e os gêmeos, tá? Luca e Theo, que tem 9 anos, 2 lindos. Então, assim, com certeza o desafio dela foi maior do que o nosso, né, Camila? Thaís, quais são os principais desafios de ser mãe e, sobretudo, ser mãe de gêmeos, né? Então, se eu for falar dos desafios, a gente tem que falar de fases, né? Depende da fase. Quando eles nasceram, eu tive vários desafios, que foi o tempo que eles passaram na UTI, que eu estava comentando com ela lá na frente. O tempo que eles passaram na UTI, ir embora do hospital sem eles, deixar eles para trás. Depois, como eles nasceram prematuros, a bronquiolite que eles tinham direto, entravam no antibiótico muitas vezes. Quando um pegava uma doença, o outro pegava também. E eram 3 meninos pequenos, porque o Henrique tinha 2 anos quando eles nasceram. Tinha muitos desafios. Aí, conforme eles vão crescendo, outros desafios, né? Os desafios de ir para a escola, que a gente sofre mais do que eles. Os desafios na escola, o fato da escola, às vezes, querer separar os gêmeos, para que cada um tenha a sua personalidade. E, de fato, eles têm personalidades completamente diferentes. Totalmente, posso atestar isso. E a escola entendeu que não era o caso, não precisava de tomar isso como um padrão. Agora, o desafio de ter um pré-adolescente, que eu falei para ele, eu estou aprendendo a ser mãe de pré-adolescente, ainda não sou, e ele também está aprendendo a ser pré-adolescente, então estamos aprendendo juntos, junto com você, graças a Deus. Então são vários desafios, depende das fases, né? Mas são todos desafios. Todos desafios, todos. E a gente vai aprendendo a ser mãe em cada fase dos meninos. E, Thaís, a gente tem que ressaltar o seguinte, nós somos mães, mas nós somos mulheres também, né? Que às vezes a gente se esquece, a gente assume tanto, né, Camila, esse papel de mãe, de heroína, a gente bota uma capinha, né? Porque a gente tem que dar conta de tudo, mas nós somos mães, mulheres, somos as donas de casa e somos profissionais, né? Que eu acho que isso só, digamos assim, aumenta a nossa responsabilidade e aumenta o desafio. Você concorda? Demais. E eu converso muito sobre isso com a diretora de marketing da empresa que eu trabalho, porque ela também é mãe e é sozinha e também tem um filho pequeno. E aí a gente comenta sobre isso, sobre essa dose, assim, do trabalho. Porque a mulher, ela tem esse negócio, né? Essa sobrecarga do ser mãe é maior sobre a mulher do que o ser pai. E aí a gente fala sobre isso, assim, sobre quando a gente tá trabalhando demais, a gente sente culpa de não estar com os meninos, quando a gente tá com os meninos demais, a gente sente culpa de não estar trabalhando o suficiente, e aí a gente vai dançando. Se esticando, né?
É difícil encontrar esse equilíbrio, né? Entre a vida profissional, a vida, né, da mãe e da mulher, né? É a vida pessoal, né? Sim, Vamos dizer, a sim. persona, né? O indivíduo. Indivíduo, gente, é uma palavra que vem do latim que significa ser único, tá? Então, independente de você ser mãe, profissional, esposa, dona de casa, você é um ser único e você precisa cuidar desse ser também, Uhum. tá? Por isso que a gente precisa do equilíbrio e fazer terapia pode ter certeza que ajuda em muito, né? Não, Camila? Sem dúvida, né? Até porque, assim, né? Vamos pensar que muitas das vezes, né, Núbia, o lugar da mulher, como a Thaís falou, né? É um lugar que é muito cobrado, né? Então, assim, você tá ali para cuidar, né? Uhum. E aí, assim, quem cuida dessa mulher, né? Quem cuida? Quem cuida de quem cuida, né? Muitas vezes essa mulher, do lugar que ela deveria receber o cuidado, ela recebe críticas, apontamentos, né? Acho que hoje a rede social ainda, né, maximiza muito isso, né? A comparação aí, Sim. né? Que as mulheres acabam fazendo. E a terapia é um espaço para que ela possa ser acolhida. Muitas das vezes é talvez o único espaço onde ela tem esse acolhimento, né? E não receba críticas, né? Exato. É importante salientar, porque assim, o psicólogo, ele não julga, Uhum. ele não critica, ele acolhe Uhum. e ele tenta dar, né, o suporte para que as melhores escolhas sejam feitas. Esse é o nosso grande papel, né, Uhum. nesse processo. E aí, Camila, a gente entra... Eu vou fazer uma pergunta para você, que é para todas nós, na realidade, né? Uhum. Por que essa dificuldade que a gente tem em equilibrar, né? Se eu trabalho muito, eu largo os filhos, né? Uhum. Não é que eu largo, tá, gente? Mas é como funciona, né? Thaís, se eu cuido muito dos filhos, eu larguei o meu trabalho, né? Entre aspas, também. E aí, por que é tão difícil? É a culpa que a gente leva ou é o estigma de termos que suprir todas as necessidades de uma vez, como se isso fosse de fato possível, né? Uhum. Assim, a gente sabe que é meio impossível fazer tudo 100%, né? O tempo inteiro. Sim, sempre vai haver perdas, né? Exato. Então, assim, eu não vou conseguir dar conta de tudo de fato. Mas eu acho que a gente é criada num lugar, né, com essa ideia de que a gente tem que dar conta, né? Se a gente pegar historicamente, a mulher, ela tá nesse lugar do cuidado, né? Então, assim, ela cuida da família, cuida da casa, né? E aí, por muito tempo, ela não saía para trabalhar fora, porém, o trabalho em casa, ele não acaba, Nunca. né? E aí, assim, com essa entrada da mulher também, né, no mercado de trabalho, as demandas de casa, as demandas do cuidado ali, não deixou de existir, né? Então, assim, eu acho que é algo que está muito enraizado em nós mesmo, muitas vezes até da criação, né? No consultório, assim, eu atendo muitas mães, né? E uma coisa que eu sempre ouço mas se eu não fizer tudo, eu não vou ser uma boa mãe, né? E aí, assim, é difícil mesmo a gente equilibrar, né? Até porque não se tem um manual, né? Ninguém deu manual. Não Adorei, tem Camila. um manual. Minha primeira formação é eletrônica. Eu amo manual. O pessoal não entende. Eu acho que tudo tinha que ter manual. Você vai ser mãe. Quando meu filho nasceu, eu cheguei para a enfermeira, quando ela veio me entregar ele, eu fiz assim, sim, e um manual. Eu preciso de um manual. Ela não tem manual. Eu fiz, alguém tem que fazer esse manual pra gente, viu? Porque como é que a gente lida, né, com esse novo serzinho que a gente não sabe nem como pegar direito, a gente vai aprendendo ali no dia a dia, na prática, né? E adorei você trazer o manual, porque eu sempre me questionei por que não dão manual pra gente quando os nossos bebês crescem. Ia fazer diferença, não ia não, Tata? Demais. Mas sabe o que eu acho mais espetacular da terapia? Porque quando a gente se torna mãe, a gente começa a ver as referências que tem ao nosso redor. Sim. A gente vê as referências de mãe. A minha mãe é uma mãezona. Ela dedica a vida dela para os filhos, assim. E quando eu me separei, que eu comecei a entender que eu era, antes de ser mãe, mulher, a gente teve algumas discussões em relação a isso. Porque às vezes no meu final de semana, por exemplo, eu queria fazer uma viagem,
E a minha mãe falava, e os meninos? E os meninos? E os meninos? E eu falava assim, gente, eu preciso entender a minha maneira de ser mãe. Isso, muito legal. Ganhou estrelinha da piscina. E aí eu fui aprendendo isso com a terapia e lógico, com as referências e com a sabedoria das outras pessoas, mas como é a minha maneira de ser mãe? Como eu vou ser uma mãe melhor para os meus filhos, estando bem comigo mesma antes, né? É por isso que a gente trouxe o desafio de ser mãe sendo mulher. Foi a primeira pergunta que eu te fiz. Tá, a mãe eu entendi. E a mulher, onde é que entra nesse contexto? Porque a gente não pode esquecer, né, que existe, como eu disse, né, uma pessoa, um indivíduo que está ali, que tem suas necessidades, que quer ser amada, que quer ser desejada, que quer estar bem com o seu corpo, e isso demanda tempo. Exato. Né? Demanda energia. Como é que eu gasto essa energia? Sendo mãe, trabalhando, sendo dona de casa, indo para academia, se cuidando, indo fazer o que tem que fazer, sem pirar, né? É esse a grande questão, porque o que eu tenho percebido muito, e eu queria, Camila, a sua ajuda nesse sentido, é o seguinte, às vezes as mães, elas têm tanta vontade de serem mães perfeitas que elas se perdem na história, na própria história, né? Ah, mas e aí? O que eu tenho que fazer para ser uma mãe cada vez melhor? Eu sempre digo, né? Seja o ser humano melhor. Eu vou fazer uma analogia que eu gosto muito de fazer, gente. Quando você anda de avião, a aeromoça fala assim, olha, em caso, né, as portas se abram, o avião vai despressurizar, ele vai cair. Então, em caso de despressurização, máscaras cairão, coloque primeiro em você. Porque se você não estiver bem, né, Camila? Como é que a gente vai criar filhos bons se eu não estiver bem? Eu li isso ontem no livro que você me indicou, A Arte de Dizer Não. Você tá vendo? Mas é verdade, tá? Eu uso essa analogia antes do livro, mas eu achei muito legal ela estar no livro, porque é verdade. Como é que eu vou cuidar de alguém? Como é que eu vou ter a responsabilidade de educar os meus filhos, ter a responsabilidade de fazer com que eles sejam seres humanos equilibrados, tá? Se eu não estou bem. Exato. E a gente se esquece, quando a gente é mãe, eu confesso, né? Eu tenho que fazer uma declaração de amor pro maior amor da minha vida. Marido não fica com ciúme, mãe não fica com ciúme, tá? Mas, quando meu filho nasceu, eu realizei o maior sonho da minha vida, que era de ser mãe. E quase não consegui, porque eu tenho endometriose, o médico queria tirar meu útero, meus ovários. Quando eu tinha 26 anos, eu falei, não, filho, eu vou ter filho, pode ter certeza disso, né? Você não vai encostar em mim. Fiz um tratamento, difícil, engordei muito, não sei o quê. Mas quando o Henrique nasceu, né, eu conheci o maior amor do universo. E durante muito tempo eu fiquei nessa corda bamba, e acho que a gente tem que falar sobre isso, né? Como esse amor consome a gente, no sentido da gente se deixar para trás. Quando, graças à terapia, claro, né? A terapia é vida. Não é porque eu sou psicóloga não, viu, gente? É porque eu faço terapia há 32 anos e é a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Pode ter certeza disso, tá? Depois de ser mãe, por favor. Então, eu entendi que eu preciso cuidar de mim para poder estar bem para o meu filho, para poder estar bem para o meu marido, para os meus amigos, no meu trabalho. E o que eu percebo é que muitas mães esquecem disso. Você tem essa sensação, Camila? Tenho. Mas aí a gente precisa pensar também numa ótica de que, antes de ser mãe, né, eu sou uma pessoa que também recebe cuidado, né? E aí, no momento que esse filho nasce, ocorre essa transição, né? Então, eu saio do lugar de alguém que recebe cuidado e eu passo a ser o cuidado de alguém, né? E aí a gente tem que pensar assim, não é só do cuidado de dar uma mamar, né? De trocar uma fralda, trocar dar uma um banho. fralda, né? Quem é esse ser humano que eu vou, né, criar aqui? Que eu vou cuidar, né? Que eu vou, né? Construir, né? De alguma forma. Então, eu acho que a gente leva um tempo também, né? Nessa transição. Sem dúvida, né? Nenhuma. Para entender que eu posso ser mulher, né? Igual a Thaís falou, assim, que eu também ali preciso olhar para mim, porque é uma responsabilidade tanto, né? A gente pensar que tá formando um ser humano, né?
E aí, como a gente falou, né, não tem manual. Então, assim, não tem um jeito fácil de se viver isso, né? Porque eu vou aprendendo à medida que a vida tá acontecendo, né? Uma analogia que eu gosto de usar muito, assim, nos meus atendimentos a maternidade é como você trocar a roda de um carro em movimento. Sem dúvida nenhuma, né? O tempo inteiro. Você não tem tempo, assim, tipo, pra parar, pra, né? Planejar muito, planejar. Pra criar uma estratégia perfeita. Exato, né? Então, eu acho que, de fato, assim, né? A mulher, ela demora um pouco, né? Pra sair desse lugar só do cuidado com o outro, né? E conseguir identificar que ela também precisa de cuidado, né? E é aí que tá, né? A gente demora mesmo, né? Demora. E ela nem sempre tem essa pessoa que cuida dela. A maioria das vezes ela não tem. Sim. Porque, como ela falou, nós fomos socialmente educadas a serem aquelas pessoas que cuidam, a colocarem sempre, né, os filhos em primeiro lugar, o cuidado em primeiro lugar. E os homens não foram ensinados assim. Não. Eu gosto de uma frase da Zanello que ela diz que os homens aprenderam a amar muitas coisas e as mulheres aprenderam a amar os homens. Então, nós somos aquelas que cuidam deles, que amam eles, que fazem por eles. E quem faz por nós, né? Engraçado. Vocês vão vendo lá que a gente gravou um programa que é Quem Cuida de Quem Cuida. A gente fala mais dos profissionais da saúde mental, tá? Mas a gente pode ampliar isso para todo mundo, né? Sim. E no caso de nós, mulheres, quem cuida da gente, né? A gente cuida da casa, cuida do filho, cuida do marido, cuida da profissão. Cansei. Né? E a capinha da Mulher Maravilha que a gente não larga, né? Aquilo pesa, gente, aquela capinha pesa, né? Então a gente precisa, de fato, ter esse cuidado. Agora, Thaís, eu quero falar de um outro desafio. Você tem filhos em fases diferentes. Como é isso? Como são essas descobertas diárias? Porque, assim, é quase uma... Você tem que se multiplicar, se dividir, somar conhecimentos para poder dar conta porque você tem um pré-adolescente de 12 e 2 crianças de 9, né, que estão ainda, né, numa fase de desenvolvimento mais infantil, que demanda outras necessidades, tá? Como é isso, Tata? E assim, os meninos de 9, eu já tive a experiência com o Henrico. Isso. Né? Então, e o Henrico, que é o de 12, eu estou tendo a experiência agora. Como a gente falou, eu falo para ele, eu estou sendo mãe de pré-adolescente agora, eu não sei. A gente vai aprender juntos. E aí a gente veio falando no carro sobre isso, porque a gente fez um combinado de quando ele for lavar a louça dele, ele lavar todas as outras louças que estavam na pia. E ele perguntou pra mim... da Psi, parabéns. Botar filho para ajudar, tá? Olha, a partir dos 2 anos tem que ajudar em casa, já pode. Dentro das suas limitações, claro, né, gente? E eu fiz um outro combinado com os meninos que ainda não chegou nesse ponto. E aí ele me questionou, por que os meninos também não têm que fazer isso? Aí eu digo, porque é como uma escada. E você, na idade deles, também não tinha que fazer todos os combinados que eu fiz com você agora. Então, assim, vai ser uma escada. Você tá um pouco à frente. Então, aí... Nasceu primeiro, né, Henrique? Não tem jeito, Henrique. Não tem jeito. Você nasceu primeiro, vai ter que fazer primeiro e na frente abrindo as portas. Aí depois os meninos vêm aprendendo, né? Tá. Mas a questão é a seguinte. É porque quem ainda não entrou nessa... digamos, nesse momento seu, porque você tem, né? Você tem o bebê, ele vai crescendo. Eu tô numa fase dos 20, né? Na universidade, né? Que acha que já é dono do mundo, né? Que é independente. Eles não entenderam que independência não é fazer 18 anos, né? Né, Camila? Será que eles entendem um dia? Porque o meu tá lá, não, porque eu já tenho 20 anos, assim, vivo em casa, no trabalho. Então, não muda muita coisa, tá, gente? Tem a roupa ali, limpa, tem a comida quentinha, né? Isso, o quarto arrumadinho, porque a secretária foi lá, limpou tudo, né? No meu caso, lá em casa. Eu trabalho muito, graças a Deus, tem que me ajude lá. Eu sei que tem gente que não tem, mas lá em casa a disciplina é a vida toda, tá? Ele arruma a cama dele desde os 2 anos.
claro que é assim do jeitinho dele, Sim. até hoje. Ele não sai de casa sem arrumar a cama dele. Ele tira prato da mesa. Se a secretária não está em casa, ele lava o pratinho dele, e lava de todo mundo que deixou lá. E é muito legal hoje, porque essa questão da disciplina que ele foi aprendendo, de noite, como eu atendo, às vezes quando dá tempo de jantar, eu como e faço, filho, você tirar a mesa e já põe a mesa para o café da manhã, quando eu saio, o prato já está limpo na pia, a mesa já está posta, tá? Mas foi um desafio você ensinar disciplina. Um trabalho, né, que foi feito a vida toda, né? Exatamente. E ser mãe, gente, é a coisa mais gostosa do mundo para mim, né? Eu tô falando de mim. É importante salientar isso. Mas dá trabalho. Não é uma coisa fácil que você simplesmente vai dizer assim, eu educo. Educação é diária, ensinamentos são diários, ajustes nessa educação são diários, porque a gente faz o que a gente considera melhor. E aí eu quero ressaltar uma coisa para você que é mãe, para você que é pai, para você que é cuidador. Nunca se sinta culpado por você estar dando o que você tem, porque a gente só dá o que tem. Parece redundante, mas é verdade, porque eu percebo muito que as pessoas ficam, mas se eu não for uma mãe perfeita, ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. E os nossos filhos, eles nem precisam, né, de uma mãe perfeita, né? Eles precisam ali de uma mãe que vai suprir essas necessidades dele, né? O que a gente fala, né, de uma mãe suficientemente boa, né? Mas ela não precisa ser perfeita, até porque se eu tenho ali, né, uma mãe perfeita, eu não tenho espaço para errar. Exatamente. Né? Como que eu vou errar, né, se tudo é perfeito? Se minha mãe é perfeita, se é tudo perfeito. Como é que eu vou crescer, né, Camila? Vamos falar sobre isso? Frustrações. O que eu tenho percebido muito dos pais? Vê se você concorda comigo, aí depois eu quero te ouvir, Tatá. A gente não está deixando nossos filhos se frustrarem, né? E aí o que acontece? Quando eles crescem, eles querem ganhar no grito. Ou seja, tem que ser do jeito deles, porque senão as coisas não servem. Por quê? Porque eu cobro uma perfeição que não existe. Os filhos veem a gente como perfeito, é importante, por mais que a gente não seja, e a gente diga isso, eles acham que nós somos perfeitos. Eu percebo muito isso. Por isso que na adolescência eles se rebelam, eles descobrem que nós não somos perfeitas, né? A gente vai estar falando aqui das mães, mas a gente fala dos pais de forma geral, tá? E aí, o que acontece? Eu levo meu filho na escola de carro, né? Para quem tem condições, quem não tem, né? Vai levando, aí vai. Aí o meu filho quer tudo. Eu tento dar o máximo que eu não tive. Meu Deus, eu não tive isso, mas eu vou dar para ele não ficar frustrado. Que momento é que essa criança vai crescer, Camila? Ela não aprende a lidar com frustração, né? Mas eu acho que a gente precisa pensar também, Nube, assim, né? Que como a gente hoje vive esse momento de ser mãe, de ser profissional, a gente tem acesso a mais informação, né? Nossos pais, por exemplo, nossos avós ali, não se preocupavam sobre, né, uma educação positiva, né? Vamos pensar nesse contexto. Eu acho até primorosa. A gente fala da positiva, mas é aquela coisa do perfeito, você não grita, você dá tudo que tem que dar, né? Eu penso que muitas vezes a gente vai se perdendo nisso também, sabe? Tipo assim, o acesso que a gente tem à informação, né? A preocupação que a gente tem em não afetar psicologicamente, emocionalmente essas crianças, às vezes nos deixa até confusos, né? E aí eu quero dar tudo que eu não tive, né? Muitas das vezes. E essa criança vai crescendo sem se frustrar. Só que o que é o problema? Ela chega na vida adulta, ela vai se frustrar. Muito. Né? Vai ouvir não. Vai ouvir não, né? Então, acho que a gente vem de um lugar assim, né? Que a gente vai se perdendo, muitas das vezes. A gente não dá bronca, não bota de castigo, porque a criança vai ficar traumatizada. Não, e é difícil, né? Porque esses dias eu tava até vendo um vídeo, assim, no Instagram, né? É difícil ser mãe e pai em 2025. Que aí eles vão colocando ali todas as abordagens que as pessoas vão postando, né? De, você não pode brigar. Não, mas você tem que impor limite. Então, assim,
que eu tenho que fazer? O que é o certo, né? A gente vai se perdendo também. Como é que eu imponho o limite, às vezes, sem brigar? Porque, assim, quando você bota o limite, eu quero sua experiência prática, eu vou dar a minha também, né? Eles se rebelam, né? Não, por que eu não posso ir jogar futebol debaixo de chuva? Né? Por vários motivos, mas eu tenho que explicar. E quando eu digo assim, não, eu não vou discutir mais isso. Você não vai jogar futebol embaixo de chuva, porque você vai gripar, você vai ficar doente, você vai ter pneumonia, você vai um monte de coisa, né? Aí eles ficam ali, né? Remoendo aquilo até testar a nossa mente, e a gente chega lá e... Você entendeu que você não vai mais jogar? É isso que vai acontecer. E eles testam a gente, por quê? Porque como eles não estão habituados a limites... Eles estão entendendo isso também, né? Exatamente. Eles entendem. E aí eles testam o limite da gente até o último momento. Até a hora que você perde a paciência. É isso, Tatá? Infelizmente E você vai falando e eu fui me recordando de vários momentos, inclusive hoje. Gente, e assim, a gente vai aprendendo, né? E eu sou aquela mãe que conversa. Eu sei disso. E hoje eu vim falando para as meninas justamente isso. Eu não quero ser a mãe autoritária. Eu não quero ser a mãe que impõe e não tem negociação, não tem conversa. Eu sou a mãe que conversa, mas eu preciso de uma contrapartida. Eu preciso que vocês me ouçam, eu preciso que vocês façam o que eu tô dizendo. Porque quando a gente estava se arrumando para vir, o Henrique no telefone, eu falando, meu filho, vai tomar café pra gente sair, no telefone. Eu falei umas 3 vezes. Aí, a partir do momento, eu falei, olha, telefone em cima da mesa. Vai tomar café, telefone na outra mesa. Ele tá me olhando. Mas porque assim, eu sou da conversa até um certo limite. Eu tenho um limite também. Todo mundo tem um limite. Do respeito. Então, é o seguinte, a partir daqui, não tem conversa, não tem. Telefone em cima da mesa. Não, você não vai. Por quê? Porque não vai. Nós já conversamos sobre isso e você não entendeu, paciência. Você vai administrar aí na sua cabeça até que você entenda. Então, a gente precisa respeitar os nossos limites. A gente precisa respeitar os nossos filhos, mas também a gente precisa respeitar os nossos limites. Ótimo. Vamos falar sobre... Eu sou administradora por formação. Eu fui executiva há 35 anos, Camila. Camila não me conhece, Thaís já sabe da minha história. Eu gosto muito de uma máxima da administração, que são os tipos de liderança. Né? Você tem a liderança autocrática ou autoritária, a democrática, que é aquela que você conversa, né? A autoritária todo mundo sabe, manda quem pode, obedece quem tem juízo, faz o que eu tô mandando, acabou. A democrática, a gente vai negociar, né? Olha, o que você acha, Camila? O que você acha de botar o copo aqui? Aí você acha, não, aqui. Aí eu falo, não, que tá no meio do caminho. E aí a gente chega no consenso. E tem a paternalista, que é aquela que você passa a mão na cabeça e faz, coitadinho, né? Existem outros modelos, gente, a gente está sendo aqui bem superficial, por favor, tá? Mas tem uma liderança que eu acho que é a fantástica, que é a circunstancial. Aí você fala assim, onde é que isso entra na educação dos filhos? O tempo inteiro. Tem hora que você vai ser democrático. E aí, filho, o que você acha? Tem hora que você vai ser paternalista. Coitadinho, passou por isso, né? Vamos deixar lá. Mas tem hora que você tem que ser autoritário mesmo. E eu costumo dizer, meu filho fala, mas você é autoritário. Eu falo assim, não, eu sou autoridade. Ele, né, Quinho? Mamãe ama a gente, ó. Mas tem que ser às vezes, tá? E eu acho que hoje a gente tem esse medo, né? Eu não quero que me ache autoritário. Gente, às vezes a gente tem que olhar para o menino, a gente viveu. Eu tenho 56 anos, meu filho tem 20. A gente tem experiência. Exatamente. Então, você sabe que se ele continuar por aquele caminho, ele vai quebrar a cara, ele vai se dar mal. Não é que a gente vai proteger filho o tempo inteiro. Gente, ninguém protege filho o tempo todo. Seu filho vai cair, seu filho vai se machucar. Seu filho vai se machucar na vida, ele vai se decepcionar com um amigo, com um colega de trabalho, colega de escola, com a namorada, com o namorado. Vai. A gente não tem como evitar isso. Mas a gente tem como ensinar os nossos filhos a viverem a realidade da vida. Né? Então, eu acho massa a psicologia positiva. Poxa, conversa, diálogo. Mas, infelizmente, tem hora que eles testam a paciência da gente. Eu vou. Não vai. Por que vai? Você vai para um lugar que você sabe que não é legal para o seu filho? Por que ele vai para esse lugar? Tá? Ele já foi uma vez, ele não gostou. É um lugar que, né, é perigoso, sei lá, né? Então, a gente passa o tempo inteiro
cheia de dedos para educar filho. Eu não conto para o meu filho quanto eu gasto em casa. Então, meu filho acha que pode jogar comida fora, né? Meu filho sai, deixa todas as luzes da casa acesa. Ele vai no banheiro, deixa a luz ligada. Ele sai do quarto, deixa a luz ligada. Vai no corredor, deixa a luz ligada. Isso custa dinheiro. E por mais que você tenha uma condição de vida top, dinheiro é dinheiro. Um dia ele pode fazer falta. Sim. E a gente não vai estar ali pro resto da vida, né, Núbia? Principalmente. Né? E a gente não fala de morte com o filho, a gente não fala de dinheiro, a gente não fala de sexo. E eu acho que esse é um dos maiores desafios de ser mãe. Tá? Já que a gente está falando do desafio de ser mãe, eu diria de ser pais, né? Porque os pais normalmente não sentam com os filhos e falam sobre isso. E, gente, estão acontecendo coisas horríveis. Né? Sim. A gente não vai comentar aqui porque assistam um episódio sobre a série Adolescência, tá? Que a gente fala o que está acontecendo lá fora. E outras coisas, né? Esses desafios da internet que a gente... vamos falar sobre isso, né? Um grande desafio hoje de ser mãe. Meu filho está dentro de casa, ele está protegido. É verdade, Thaís? Não, De forma absolutamente. nenhuma, né? Pelo contrário. As redes sociais hoje eles estão... É um mundo sem lei, por enquanto, né? E é bem preocupante. Né? Exatamente, é bem preocupante. A gente acha que eles estão lá navegando, né? Nos desenhinhos, daqui a pouco entra um pedófilo, entra alguém colocando desafio, gente. Né? Você viu o desafio, o menino de 16 anos com o irmão de 5, não sei se vocês viram, se você não viu, procure aí. O irmão de 16 anos violentou o irmão de 5, filmou, tirou foto, e mandou para um pedófilo. A menina Deus. com o... que se asfixiou com o desodorante, né? E outras coisas. Isso vai ser um outro programa, a gente vai falar sobre os desafios da internet, né? Desafio de forma geral, desafio de você gerenciar a internet. Mas aqui, enquanto mais... Esse é um desafio nosso hoje. Se eu jogo meu filho na rua... a violência, tem violências e drogas. Eu não sei o que ele está exposto lá fora, né? Exatamente. Se eu pôr ele dentro de casa, no quarto, quietinho, né, protegido, ele não está protegido. E aí, Camila, o que a gente faz? É muito desafiador isso, né? Tá nesse lugar, assim, porque, nossa, é uma linha muito tênue mesmo, né? Eu acho que, assim, né, a Thaís, ela colocou, né, achei muito bacana, de que ela tá ali sempre junto, que ela conversa muito, orienta, né? Você falou, a gente não fala sobre assuntos difíceis, né? E a gente precisa aprender a falar sobre isso, né? Aprender a falar sobre os perigos, né? Meu filho tem 4 anos e tem muita coisa que a gente fala com ele, né? De que não pode acontecer. Eu aviso aos pais dos meus pacientes, quando tá entrando na pré-adolescência, já começa a falar sobre dinheiro, sobre sexo, sexualidade, na realidade, não sobre sexo, isso é importante falar, tá, gente? Para orientar e peço aos pais que façam mesmo, porque a gente fica botando o filho dentro de uma bolha, quando ele descobre da pior forma. De uma forma que a gente não quer que eles descubram, né? Então, eu acho que, assim, a melhor forma que a gente tem é não ter medo de falar. Perfeito. Né? O medo paralisa a gente, né? Sim, né? É real, gente, né? São questões reais hoje. E a gente precisa comunicar aos nossos filhos sobre isso e orientar, né? Também não dá para deixar eles totalmente fora das redes sociais, porque senão eles vão ficar completamente alienados da realidade. São até né? excluídos ali, Exatamente. Então, achar esse equilíbrio é muito complicado. É um desafio da maternidade, né? Desafio da maternidade. Dentre todos os outros hoje, porque o que deveria ser uma coisa legal pra gente, né? Que são as redes sociais, porque elas aproximam. Olha só, eu sou mais velha que vocês, bem mais velha que vocês, e na minha época, para eu aprender alguma coisa, eu tinha que ir numa biblioteca, né? Livro era muito caro, né? E você não tinha você não podia comprar todos os livros que você queria. Você nem achava, às vezes, na livraria da cidade. Tinha as enciclopédias, as bars. Exatamente. E aí, o que acontece? Você ia na biblioteca e você ainda pegava os volumes, né? Volume 1, volume 2, cada volume era uma coisa. Gente, hoje você pega o celular na mão e o mundo tá aqui. Tudo. Né? Tudo. Tudo muito fácil, Isso. né?
tudo de bom e tudo de ruim também, Uhum. né? Vamos ser sinceros. Porque Sim. tem umas coisas que, pelo amor de Deus, né? Tinha que ter filtro na internet para a gente ficar mais tranquilo, mas não tem. Uhum. Então, a gente fez um programa aqui que eu queria até retomar, a hashtag Marias Maravilhosa, psicopedagoga, diretora de escola, mais de 40 anos, e ela falou, eu falei assim, Esté, meu filho ficou chateado porque eu peguei o celular dele, ela fez, tem que pegar. Aí ele fez, você não confia em mim, mãe? Eu fiz, confio em você, não confio nos outros. Ela fez, não tem que confiar, não. Porque hoje o acesso às redes sociais, como você trouxe, o acesso à internet, eles estão assustadores, Uhum. né? Então você tem que ver o que é que seu filho vê. Sim. Uhum. Eu acho isso fantástico e eu estou repetindo aqui, gente, para chamar a atenção, porque esse é um dos desafios da maternidade que para mim hoje é o pior, tá? É você gerenciar o que os seus filhos estão fazendo no momento que eles estão com o celular na mão, que eles estão com o computador, com qualquer tipo de tela, tá? E assim, é tão impressionante isso que os pais estão achando que eu não preciso, que eu não vou invadir a vida do meu filho. Tem que invadir, sim. Que juízo esse povo tem? Uhum. E eu tive essa conversa com o meu, assim, que de vez em quando a mamãe vai querer o seu telefone para saber com quem você está conversando, Uhum. sobre o que você está conversando. Isso. E ele tá ciente disso, de que ele vai dar o telefone na minha mão Uhum. e que eu vou olhar. Porque tem coisas que eles não têm noção do Não, risco, do isso. perigo, né? Perfeito. É Do isso. errado, eles não têm. Exatamente. E A gente tem vivência, como a gente já falou aqui, Sim. né? E vivência faz toda a diferença, a maturidade faz toda a diferença. E eu acho que a nossa função é essa mesmo, né? Assim, porque são pessoas que estão em construção ali, né? E eles precisam desse limite, né? Eles não viveram tudo, Gostei da palavra. Limite. né? Eu tive um professor, o professor Daniel Vieira, maravilhoso, já teve aqui também, que na primeira aula dele da disciplina Desenvolvimento Humano, Adolescente e Adulto Inicial, ele falou o seguinte, eu vou repetir isso aqui 1 milhão de vezes. Uhum. Todo mundo precisa de limites. Sim. Criança e adolescente, muito mais. Uhum. E às vezes nós, enquanto pais, estamos com medo de dar limites para os Uhum. nossos filhos. Uhum. Filho, você não vai fazer isso. Ah, bom, não vai. Não vai por isso. É claro que a gente vai explicar, né? Não é um momento autoritário aí, né? É o mais democrático que for possível, Sim. né? A gente vai chegar para ele e vai dizer, olha, você não vai fazer isso. Por quê? Porque isso vai acontecer isso, e apontar tudo. Tá bom, se ele não entender, paciência, gente. A gente explicou. É amor, é dor. E isso é tão impressionante que eu trabalho num lugar, né? Eu recebi uma mãe de um adolescente de 18 anos que ela foi pedir medida protetiva contra o filho. E ela chegou lá, ela estava Meu Deus. destruída. Que Uhum. tristeza. É. Aí eu olhei para ela, ele ia matar ela. Então, antes que isso aconteça com seu filho, você que é mãe, você que é pai, o programa que é sobre os desafios da maternidade, a gente pode fazer um programa sobre os desafios da educação, tá? E eu tenho que alertar, porque essa mãe estava destruída. Mas eu olhei para ela e fiz, faça. Porque senão você não vai conseguir salvar ele daqui a alguns dias. Ele vai te matar, ele vai ser preso. E aí depois ele não vai ter ninguém que cuide dele como você cuida. Né? E isso, na minha conversa com ela, eu falei claramente, faltou limite lá atrás. E ela me contou que um promotor daqui, posso estar enganado, falou para ela que ela não soube educar o filho dela. Aí eu fiz, gente, como se educar fosse fácil, né? Não, e a culpa sempre recai sobre a mãe. Né? Sempre. É. Dos traumas, das frustrações, né? Ah, porque eles foram criados por você. Tá, e o pai estava onde nessa hora, né? Cadê Você o vê, compartilhamento de é responsabilidade? interessante isso, né, que você falou, Thais. Porque assim, você vê ali uma criança que não tá bem cuidada, ninguém fala, né? Nossa, Cadê o cadê pai o desse pai pai? dessa criança? Ótimo. Né? Cadê a mãe? Uai, não tem mãe não, essa criança, né? E além da mãe e do pai, nós não criamos nossos filhos sozinhos, só os pais. Porque as redes sociais estão aí,
os amigos da escola estão aí, os vizinhos estão aí, as outras influências estão aí. Agora com esses influencers, esses youtubers, as influências vêm de todos os lados. E assim, chega um momento que eles começam a tomar as próprias decisões, apesar da sementinha que a gente já plantou neles. E aí chega um momento que a gente precisa, além de orientar, torcer para que aquilo que a gente plantou neles floresça. Perfeito. Contar, assim, com toda a fé que a gente tem, né? Porque às vezes você fala assim... Existe um ditado antigo que diz que o fruto nunca cai longe da árvore, né? E assim, infelizmente, às vezes ele cai. E a mãe é a culpada. É, Camila? É. E a gente carrega essa culpa, né? Por que a gente é culpada? Porque nós somos as culpadas, né? Vamos melhorar esse português aqui. Porque como a gente falou, né? Culturalmente, esse lugar do cuidado é da mãe, né? E aí tudo que acontece ali é culpa da mãe, né? Tudo. A mãe que não educou, a mãe que não ensinou, né? Da forma que deveria. E a gente pega muito bem esse saquinho da culpa, a gente né? se apropria dele. Na realidade, a gente não larga, né? Não larga, né? Eu acho que é muito difícil para a mulher ela largar essa culpa mesmo, né? Até porque daí dessa cobrança vem também tantas expectativas irreais, né? A gente cria ali uma expectativa de que vai ser tudo muito lindo, né? De que a gente romantiza a maternidade. Né? De que vai dar, né, tudo muito certo. E a verdade é que não sai como planejado muitas das vezes, né? E quando você fala dos erros da maternidade, assim, eu acho importante falar que o mais importante do que não errar é saber se colocar como quem errou, pedir desculpas. Sim. Eu faço muito isso com os meus filhos. Eu falo, a mamãe se passou. A mamãe falou demais, falou que não devia, me desculpe. Porque eles precisam ver que a gente... Nós somos humanas. Ah, era isso que eu ia dizer. O pano de fundo da sua fala é... eu sou humana, tá? Humanizar a maternidade. Exatamente. Sim. É o pano de fundo da sua fala. Porque, gente, não existe perfeição em nada. Absolutamente. É perfeito. Não é, nada é perfeito. Se você for buscar um pouquinho, você vai ver, isso não foi tão bom, isso podia ser melhor. E, de fato, quando a gente se humaniza e olha para o filho, você vai errar, e eu vou olhar para você e vou dizer, filho, você errou para poder recalcular a sua rota, né? Porque a vida da gente é uma grande trilha e não um trilho. E eu vou contar a diferença para vocês, né? A trilha, você vai construindo. O trilho é reto, né? E a vida da gente, então, assim, até você planeja tudo, né? Você casa, né? Meu casamento vai ser eterno. Às vezes não é, às vezes pode ser... Vai ter problemas vão ter problemas nesse casamento. Né, trazendo para a maternidade, até esse filho, né? Que ele foi idealizado ali, né? Talvez ele vai ser completamente diferente daquilo que a gente imaginou, né? Isso é um outro programa, porque, assim, é uma questão que a gente tem que falar muito sobre isso, Camila, pelo seguinte, vou até abrir um parêntese aqui. 75%, salvo engano, né, dos pais que têm filhos com algum defeito, né? E, gente, desculpe eu ter falado assim, porque é assim que entendem, né? Não é assim que eu gostaria de falar, mas é assim que as pessoas entendem. Eles abandonam lá. Eles deixam o filho sob os cuidados da mãe. Tanto que se você for no hospital, você vai encontrar mais mães do que pais. Se você for no ACD da vida, você vai encontrar mais mães do que pais com aqueles filhos que têm necessidades especiais. Tá? Por quê? Porque a mãe vai continuar ali, mas o pai vai embora. E aí, não que não tenham mães que vão embora também, tá, gente? Tem. Mas esse número é muito menor do que o número de pais que vão embora. Mas é até um gancho pra gente pensar o seguinte, né? Como é a mãe que tá sempre ali, ela que faz tudo, é ela que vai errar, né? Porque aí o pai às vezes vem pra te levar pra tomar um sorvete, pra ficar o final de semana, né? Para as coisas boas. Mas quem que tá ali no cuidado diário, né? Vamos pegar aí, né, crianças neuroatípicas, né? A maior parte das vezes quem tá ali levando pra terapia, leva pra escola, para a mãe. As terapias. As terapias, né? É a mãe, né? Então, assim,
Se é ela que tá ali constantemente, é claro que ela vai errar mais, né, gente? Com certeza. E esse humanizar a maternidade é tão importante que quando a pessoa, mulher ou homem, quer se mostrar muito perfeito para os seus filhos, em algum momento eles vão perceber que tem um tantão de hipocrisia misturado naquilo ali. Eles percebem. Sim. Eles vão ver. Mas não tem porque como... tem. Ninguém é perfeito. Graças a Deus. Que coisa boa que a gente erra, né? E que coisa boa, Thais, você trazer essa questão de você assumir seus erros para os seus filhos para que eles percebam que você vai errar. E eles também não romantizem a maternidade no sentido inverso, né? A minha mãe é perfeita, a minha mãe nunca vai errar, porque quando você errar lá na frente, eles dizem, nossa, mãe, você fez isso? Fiz e vou fazer outras. Não, e outra, quando eles encontrarem pessoas com quem eles vão compartilhar a vida, eles não vão esperar delas uma perfeição... Sim. Né? E comparar porque a minha mãe era assim, sabe? Não. O melhor feijão da minha... eu vi isso uma vez. O feijão da minha mãe era melhor. Eu falei, sério? Você volta lá e vai comer o feijão da mamãe. Eu fui noiva, né? E aí eu fiz, vou comer o feijão da minha mãe. Sério? Você tem a partir de hoje você só come o feijão da mamãe, tá? Tem isso, né? Porque fica comparando a comida da mamãe, a casa da mamãe, a roupa da mamãe, a vida da mamãe. Se o feijão da mamãe é tão bom, por que você não aprende a fazer o feijão da sua mãe para fazer para nós? Não, é pior que isso. Eu não sou a sua mãe. Se lembra disso? Eu não sou a sua mãe. E a gente acaba ensinando isso como mãe para os nossos filhos. A realidade é que a gente faz isso. Ninguém vai te amar como a mamãe. Ninguém vai fazer o arroz tão gostoso quanto da mamãe. Ninguém vai fazer... isso igual a mamãe. Gente, ninguém vai fazer nada igual, porque ninguém é igual. Somos 5, são irmãos, não são iguais. Né? Lembrando, a palavra indivíduo significa ser único. Somos únicos. Eu não tenho que me comparar, né? E não quero que ninguém me compare. E isso é tão engraçado. Eu vou contar uma coisa para vocês. Meu filho vai me matar. Mas eu preciso contar. Um dia eu cheguei para ele e fiz, filho, você não tá namorando, não? Ele, não, mãe. Onde é que eu vou achar uma mulher que estudou tanto quanto você? Eu olhei pra cara dele e falei, nunca. Primeiro que você não vai namorar com a velha. Não é preconceito não, gente. Mas assim, são 36 anos de diferença. Olha a cabeça do meu filho. Imagine ele com 16, 17 anos, namorando com uma mulher de 40 e tantos anos. Não, tem 3 anos só, então de 53 anos. Né? A cabeça dele. Eu falei assim, não, filho, nunca. Procurar uma pessoa da idade dele com uma bagagem como a que você tem. Impossível. Nunca, exatamente. Aí eu olhei pra ele e fiz, filho, nunca. Ele, como nunca? Eu fiz assim, deixa eu te contar. A mamãe estudou tanto, porque a mamãe vive muito, né? Tem muito tempo que a mamãe tá vivendo, então não vai rolar essa coisa de ser igual. Agora, se você me disser assim, mãe, eu quero alguém que gosta de estudar, que corra atrás, que isso, que aquilo, tá tudo bem. Tá, aí é outra história, mas alguém... Não, eu achei tão impressionante, né? Olha o parâmetro do meu filho. Achar alguém que tenha estudado tanto quanto a mamãe. Não vai existir. Não da idade dele, né, gente? Entenda. Eu não tô me comparando com outras pessoas da minha idade. Tô falando uma menina de 16, 17, 18, 20 anos que estudou tanto quanto a mamãe. Não teve nem tempo, né? Não mesmo. Bom, meninas, infelizmente nosso programa chegou ao final. Eu quero agradecer imensamente essa conversa dos desafios da maternidade. Com certeza ele renderia muito mais, tá? Camila, muito obrigada, tá? Fique à vontade para se despedir. Eu que agradeço, né? Foi um prazer estar aqui com vocês duas. Se quiser deixar suas redes sociais, fica à vontade. Seus contatos, né? Tá, minha rede social Instagram é Camila Cunha Psi. Camila, né? com K, com 2 L's. Isso. E mais uma vez, né? Agradeço a oportunidade, né? De vir representar a Unipsico, né? Estamos aí para oferecer esse serviço para a comunidade, né? Com a missão de oferecer, de fato, um serviço de psicologia de qualidade para todos, né? Temos aí diversos serviços que a gente presta, online, presencial. Então, estamos aí. Obrigada. Muito obrigada. Bom, antes da gente se despedir da Thais e agradecer,
ela não tem barriga, gente, ela tem pincel. E os nossos filhos vão entrar aqui, o Henrico primeiro, tá? Henrico, né? O Luca e o Theo. É porque o Luca é mais velho, tá, gente? Eles são gêmeos, mas o Luca fica o tempo todo dizendo que é mais... segundos antes. Tá, querida, muito obrigada. Meninos, obrigada. Vocês gostaram da experiência? Muito legal, foi? Foi legal? Gente, eu sou apaixonada por esses três. Eles são nossos, tá? Porque, assim, ela teve, mas ela compartilha comigo. Eu tenho orgulho, né, de cuidar, de compartilhar a vida desses três, o crescimento dos três, né? Tatá, obrigada por ter vindo. Chega, me emocionei. Fique à vontade de deixar suas redes sociais. Ela escreve cada coisa linda. Deixa aí, né, para o pessoal conhecer um pouco mais do seu trabalho. Em breve teremos um livro, viu, para vocês. Eu queria agradecer tanto o convite, que eu amei estar aqui. Eu falei, gente, será que eu vou dar conta desse negócio? Você viu como é rápido? Mas achei uma delícia, é uma conversa mesmo. É um papo cabeça. E eu queria agradecer você na vida deles também, que tem feito muita diferença, né, meninos? Agradecer a sua dedicação e principalmente o seu amor, que é diferenciado. A parceria comigo, me ajudar, né, a cuidar deles, orientar eles, tem sido muito importante. Isso é tão importante pro profissional, né? Saber ali que a gente tá fazendo uma diferença, né? Muito bonito. E queria agradecer e vou falar nas minhas redes sociais. Eu escrevo poesias e recito. Lindas. Espero que vocês gostem. Eu mudei, era a palavra rimada. Agora eu coloquei underline, Thaís Fará, Thaís com TH, Fará com H no final. Underline de novo. Underline, Thaís Fará, underline. E o canal do Theo. Ele é um youtuber agora. O canal dele é Raposa de Fogo. Raposa de Fogo. Tipo, pra pesquisar é meio complexo. Nossa, tá difícil de lembrar. Mas bota no YouTube Raposa de Fogo, chega em você. @Firefox _Raposa de Fogo. Isso, sigam o Theo. Com certeza. Bom, meninos, adorei ter vocês aqui. Tatá, obrigada pelo carinho. Obrigada, Camila. E a você que esteve conosco até agora, feliz Dia das Mães, tá? Você que é mãe de coração, você que é mãe de barriga, você que é mãe porque você acolhe, né? Porque essa coisa de ser mãe é mágica, né? A gente consegue ser mãe dos nossos e dos outros também, porque a gente acaba se apaixonando, né? E a gente traz todo mundo no coração. Então, um beijo no seu coração, fica com Deus, tá? E até o próximo Papo Cabeça. Chorando e tudo, tá? Porque nós somos humanas, exatamente, né? A maternidade nos faz humanas, a psicologia nos faz humanas. E é isso que é a grande coisa da vida, né? Nos tornarmos humanos todos os dias. O mundo está precisando de mais humanidade, de mais amor, de mais carinho, de mais acolhimento, de muito menos julgamento. Beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo.